Vou mostrar aqui um trabalho que foi recentemente para o ar, que agora já pode divulgar, que a gente fez aqui na empresa. E esse trabalho é interessante porque mostra que nem sempre você precisa usar modelos em 3D para aplicar os efeitos, tá? Mas você vai usar o tracking. Só que nem sempre você precisa. É óbvio, quando a gente fala de tracking 3D, a gente sempre vai falar de modelos em 3D. Mas existem essas outras técnicas que a gente falou aqui, de tracking 2D, de planar tracking, que aí você pode aplicar uma imagem na filmagem, sacou? Então, é isso que eu vou dar um exemplo que eu, gostei do resultado, ficou legal, e eu vou mostrar para vocês aqui agora o processo. Isso é uma coisa que eu faço normalmente lá no curso para os alunos, então a gente abre os making-offs para os alunos dos nossos projetos, tá? Então, quem ainda não faz parte do curso e quiser entrar na próxima turma, vai ser em agosto, mas eu estou aqui abrindo também alguns projetos para vocês hoje, beleza? Então, bora lá. Primeira coisa, vou analisar alguns desses takes, que foi um trabalho que foi bem legal de fazer, a gente fez ele em uma semana. E aí, vou mostrar para vocês aqui todas essas cenas para vocês entenderem. Ó, quando a gente vai para o original, no take original não tinha nada aqui atrás dessas folhas coloridas. Só tinha essas folhas brancas e a gente teve que adicionar, tá? A gente teve que adicionar as folhas coloridas. Então, fica claro, aqui, ó, é um rascunho, tá vendo? E aí a cena final ficou assim, ó. A gente adicionou as folhas lilás, essas folhas rosas, ó. Isso foi efeito, isso foi efeito, isso foi efeito. E o passarinho passando, obviamente, é um efeito também, tá? É um modelo 3D que na filmagem você, obviamente, vai passar e não vai perceber. Então, isso ocorreu em todos esses takes. Por quê? Eles precisavam adicionar, porque estava pobre visualmente. A ideia do conceito da cena, eles foram filmar numa locação que só tinha essas folhas brancas. E na história tinha que ser um jardim florido. Então, olha que maneiro. Isso a gente foi fazendo tracking, ó. Tá vendo? E aí foram adicionados as plantas e as borboletas. E aí, o que são essas plantas? Qual foi a maneira de trabalhar? Só para vocês entenderem. Qual foi a lógica desse trabalho? A gente aprovou primeiro os layouts com o cliente usando a filmagem. Então, a gente foi lá no Photoshop, tirou um frame, uma foto, não estava em movimento, e posicionou todas as plantas para ilustrar como seria o visual dos takes, tá vendo? Essas plantas todas aqui é um rascunho, tá? É um rascunho da filmagem ali do que a gente faria de composição. Então, a gente gerou essas plantas através do quê? Olha que legal. Eu vou te mostrar aqui. Mostrando o processo para vocês. Essas plantas, cada take que eu botei no Photoshop, eu já usei imagens de bancos de imagens, que a gente comprou essas plantas, né? Comprou não, a gente já tem um banco de imagens de plantas recortadas. Algumas são 3D, renderizadas, mas é uma imagem em 2D, é uma imagem com alfa do Photoshop, com fundo transparente. E algumas são fotos reais de plantas mesmo, tá? Então, tem algumas que são 3D, tem outras que são 2D. A gente já aprovou cada planta montada no take para o cliente já dar o ok e a gente não fazer o efeito à toa. Isso é muito importante, você ter aprovação, processo, assim você faz rápido. A gente fez todos esses takes em quase 5, 6 dias, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, foi 5, 6, 7, foi uns 8 takes. E aí a gente levou quase uma semana, foi bem rápido. Assim. E aqui eu estou mostrando para vocês os resultados, ó. Borboletinha, bonita cena. Vocês assistindo nunca falariam que aquela imagem ali atrás é falsa. Essas flores, elas não existem. Tá vendo? O original é esse. E além disso, a gente, como tinha pouco prazo, posicionou de uma maneira que ficasse bonito o take aqui e aqui. E outra coisa, que poupasse rotoscopia, porque senão a gente ia ter que recortar todo o cabelinho da atriz e do ator aqui. Então, tem que ser inteligente para fazer o efeito. Se você tem pouco tempo, você tem que entregar qualidade,
mas com estratégia e eficiência. Não mudou em nada a cena, a gente botou nas bordas aqui, né? Ficou bonito e a gente não teve que fazer rotoscopia, porque o prazo de entrega era curto. Então, você tem que ser inteligente de pensar o efeito. Senão, vai um desavisado lá, eu vou fazer um jardim florido aqui em tudo, aqui, ó, na cabeça dos caras. Aí vai gerar não sei quanto tempo de rotoscopia. Você vai gerar custo, você vai gerar tempo de entrega, e aí não faz sentido. Então, tem que pensar o efeito de maneira inteligente, tá bom?